Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Estamos de volta com a Kestra e seus convidados para falar de tecnologia e inovação. E sim, infelizmente, devido à resistência que ainda testemunhamos com o tema, falar de saúde mental é, de certa forma, inovador. Pois por mais que gostemos de brincar no comércio exterior que estamos pirando e só tem maluco nessa área, o assunto é importante. Ainda mais que a OMS declarou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Nossa, isso é muito sério. Venha com a gente, então, discutir sobre o tema para entender sua importância, como detectar os sintomas e o que fazer em busca da cura e prevenção. Então, hoje nossos convidados estão aqui para conversar um pouquinho de tudo isso e eu vou fazer a primeira pergunta para a apresentação. Juliana, quem é você na fila do divã? Obrigada, Sari. Sari, eu hoje sou gestora da área de recursos humanos na Kestra Tecnologia. Eu atuo na área de RH há cerca de 20 anos, que isso não denuncia minha idade, mas óbvio que denuncia. Estou deixando estressada, já está mexendo com a minha saúde mental. Começou bem cedo, é isso aí. Eu sou psicóloga, comecei bem cedo, isso me estressando. Eu sou psicóloga de formação, né, e sempre atuei na área de RH. Admiro demais essa profissão de psicóloga, gente. E você, Carol? Eu já vou entrar então muito bem, porque eu também sou psicóloga. Maravilhoso, gente. Então vamos fazer o seguinte, entendam que hoje eu e Jonas não vamos gravar um podcast, teremos uma sessão de terapia. Não, tô brincando. Não, eu já faço terapia, às vezes eu choro, eu não quero chorar no podcast. Carol. Oi, Sara, eu sou a Carol, não é? Eu sou psicóloga também, eu trabalho como especialista de qualidade de vida na Alper, que é super parceira da Kestra, e a gente vem caminhando nessa jornada, principalmente durante esse período de pandemia, multiplicando saúde, né, juntos. Legal. E você, Pablo, também tá no divã? Eu também estou no divã, pessoal. Meu nome é Pablo, sou gerente de relacionamento aqui na Alper, cuido da conta da Kestra desde o início. Agora eu vou deixar para vocês falarem um pouquinho. Genial, genial. Pessoal, a gente sabe que essa questão relacionada à saúde mental é difícil falar. Não só porque é difícil introduzir o assunto, existe aquela certa resistência de, não, mas pra que eu tô falando disso? Quanto a pessoa se abrir no processo relacionado à saúde mental, né? Então, até antes de começar, eu quero mandar um beijo especial. Helenice, minha psicóloga, te amo, Helenice. Maravilhosa. Obrigada, você é tudo pra mim, maravilhosa. Um abraço pra Stephanie, a minha psicóloga. Pessoal, vocês acham que é uma coisa, é um tabu, tudo mais, gente... Não tem como hoje em dia a gente não passar essa rotina sem terapia, e principalmente relacionada ao comércio exterior. Mas acho que essa pergunta, para começar, é interessante. Diga, Jonas. Não, eu ia querer puxar essa primeira pergunta, porque assim, nenhum deles são profissionais do comércio exterior. Só tem eu hoje aqui para usar de exemplo, né? Tá louco. Então eu vou começar com a primeira pergunta para Juliana. Por que o comércio exterior é estressante? Especialmente na perspectiva de vocês psicólogos. O que vocês identificam na nossa área que é estressante? Depois eu digo mais por que é, na prática. Eu vou contar só o que eu ouvi falar, né, Jonas? O que eu ouço dos candidatos, o que eu ouço da nossa galera aqui, que construiu carreira nessa área, Jonas e Sari. São profissionais que, em geral, assim, desde que começaram, tem uma carga, né, de tarefas, uma carga de atividades muito extensa, né, dentro da sua agenda, dentro da sua rotina. Lidam com uma natureza de trabalho onde um erro custa muito caro, né, para a operação, custa muito caro para a empresa, e essa pressão, aliado a esse volume enorme de tarefas que, na maioria das vezes, são tarefas repetitivas e que exigem uma atenção muito grande da pessoa que está realizando, vão gerando um estresse, vão gerando uma sobrecarga emocional que a gente vê conversando com a grande maioria dos profissionais de Comex, né, Jonas? Aí você vai me contar se é um pouco de tudo isso que eu falei, né, cara? Assim, como é que você, como profissional da área,
Então Se hoje a sessão... identifica com o que eu falei. Sim, hoje, pelo jeito, essa sessão é um desabafo do Jonas, então... Isso, exatamente. Jonas, como psicóloga, eu diria, faz sentido para você isso? Fora essa frase. Né, Carol? Ai, ai. A frase tema de tudo isso. Mas eu vou precisar comentar aqui que, ok, o Jonas é de comércio exterior, mas eu sou casada com alguém de comércio exterior. Eu também sei como é o surto. Vira e mexe, eu ouço ele bem pistola aí do lado da Sari. Exatamente. Jonas já presenciou muitas pistolices e eu sei como é. E ele é calmo, hein? Ele é da turma calma. Ele é um exemplar dos calmos, é isso? Sim. Excessivamente, às vezes. Eu senti um certo tom de crítica agora por parte da Sari. Não, amor, te amo, tá? Pois é, ele tá aí do lado, né? Tá ouvindo tudo, né? Tá ouvindo eu falando dele. Uma DR ao vivo, basicamente, né? Sim. Em grupo. A gente tá falando terapia de casal aqui agora. Pois é. Transformou a gravação. Mas existe essa questão relacionada ao excesso, né? O excesso de trabalho. O que é tenso na nossa área é assim, nós temos uma carga alta de trabalho, que tem prazo para ser entregue, e esse prazo não é apenas assim, atrasou, o cliente ficou brabo, não. Se você atrasar, por exemplo, o início do despacho aduaneiro na importação, vai pagar mais armazenagem, pode gerar demurrage. Se você começar a trabalhar mais rápido do que a sua concentração aguenta, você pode errar documentos. E revisar esses documentos pode gerar uns custos muito altos. Errar no comércio exterior é muito caro. E assim, eu lembro que eu tive um caso, inclusive, já dando um exemplo assim bem rápido. Senta no divã. Não, eu vou dar um exemplo muito rápido. Que eu estava numa empresa que eu errei o número de série da descrição da mercadoria. E era uma máquina assim de milhões de reais. Tipo, ela ia bater no teto do erro da descrição da mercadoria, além do tempo de corrigir por parte da Receita Federal, que exigia a correção e tal. Tinha dado o canal vermelho. Depois que eu registrei daí, que eu vi que estava errado. Assim, por sorte, o fiscal relevou, porque era apenas uma troca de letras entre o M e o N. M de Maria e o N de navio estava trocado no lugar, só isso. E aí tem a legislação lá que erros simplórios assim, eles deixam passar. Eles podem deixar passar, mas às vezes não deixam. E aquilo me consumiu por uns 2 dias, uns 2, 3 dias, de uma forma que eu fiquei muito mal. A azia começou a baixar minha imunidade, aí sabe quando dá aquela herpes na boca, tipo, nunca tinha tido isso antes. Comecei a ficar muito mal. E por sorte acabou tudo bem, sabe? Mas assim, foi um erro minúsculo que pode sair muito caro, né? E aí, já emendo para a Caroline e para o Pablo o que eles ouvem também de outros profissionais do comércio exterior. Eu achei interessante, Jonas, que você já trouxe, inclusive, as possíveis reações. Pois é, tô me adiantando na pauta, né? Absurdo. Exato, de um estresse absurdo, né, em relação ao erro, que, na verdade... isso vai estar presente nos diferentes contextos profissionais, né? A ansiedade que vem da possibilidade do erro, mas aí você está trazendo uma experiência que, de fato, esse risco é real, né? O erro aí impacta de uma forma muito grande o trabalho de vocês e, enfim, o estresse acaba tendo níveis muito altos. Então, eu acho que vocês têm muito mais informação e conteúdo sobre essa área específica, mas quando a gente para pensar na realidade do estresse entre os profissionais brasileiros, é importante a gente lembrar que esse é um grande fator de risco para a nossa saúde, né? E a gente tem algumas pesquisas que mostram que o nível de estresse extremo, dentro de uma escala de avaliação de 1 a 10, é representado por 34% dos brasileiros, né? E é um número que é muito maior comparado com a percepção, por exemplo, dos americanos, né? Então, essa relação com o estresse elevado é muito presente dentro da nossa cultura, muito presente dentro da nossa realidade. A gente tem aí um ranking de profissões mais estressantes, mas a realidade é que esse fenômeno atinge a todos no ambiente ocupacional, né? A gente acaba tendo que lidar com esses fatores, e aí dentro do comércio exterior a gente lida com fatores específicos que agravam esse cenário, né? Quando a gente para pensar nesse período de pandemia, para o comércio exterior, tem uma grande possibilidade de demanda reprimida, né? Que a gente passou por esse período, também é comum a outras áreas, mas o que fez gerar muitos pedidos também, principalmente agora num curto espaço de tempo, e aí as chances de a gente cometer erros acaba aumentando, sim, porque a gente acaba fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, não é? E
esse período de pandemia e essa retomada e esse excesso de pedidos, ao mesmo tempo que é bom, porque as coisas estão voltando, a economia está acontecendo, os pedidos estão acontecendo, também é ruim, porque foi isso que o Jonas falou, a gente tem um fluxo desses processos que às vezes acabam ficando atropelados por conta disso tudo, por conta da velocidade disso tudo, né? E aí a gente acaba podendo cometer erros, né, problemas muito grandes, com cumprimento de prazo, com erros em relação à percepção, né, registros, para comprometer o futuro desse profissional. Então, esse nível de estresse fica muito elevado. É isso mesmo, né, pessoal? Eu não tenho muita ligação ou alguém perto de comércio exterior, mas eu tenho a minha experiência aqui. Eu vou até falar um acontecimento de domingo. Deixei o meu e-mail no celular, né? Deu 4 horas da tarde, subiu o e-mail de um colega de trabalho para o meu diretor. Cara, sabe quando você fica com aquilo na cabeça? Eu fiquei com aquilo na cabeça, martelando, mas eu falei, não vou abrir esse e-mail, é domingo, eu preciso me policiar. Eu não dormi achando, porque o título era uma coisa que era muito importante pra gente. Eu dormi, né, fui deitar, pensando nisso, acordei de madrugada, é só isso que vinha na minha cabeça. Cheguei aqui na segunda-feira, a primeira coisa que fiz, falei, vou ler esse bendito e-mail. Só estava lá, diretor, mandamos para o mercado. Eu queria matar a pessoa, eu fui lá na mesa dela, falei, mas para que você me manda um e-mail com esse conteúdo no domingo? Vai mudar a vida de quem, cidadão? Mas eu não podia também ter entrado lá, olhado, mas não, fiquei, é o que realmente a Carol falou, a gente às vezes fica num nível de estresse e ansiedade, que o monstro que é tão pequeno, a nossa cabeça faz com que ele vire um dinossauro de braços longos, né? E quando você vai ver, não. Era só mandei pro mercado. Sabe? Existe muito essa questão relacionada a você precisa ser um trator. Você precisa ser o completo, você precisa não ter medo, atender todas as demandas, você precisa estar presente, você precisa responder o e-mail, é imediato. Essa neura, ela acaba fazendo com que a gente muitas vezes não consiga parar, respirar e pensar, executar. E existe o preconceito também. Porque a partir do momento que você precisa ser esse trator, esse avião, e o ser humano, ele fica onde? E eu queria entender um pouquinho, ainda existe muito, e eu queria saber de vocês o quanto existe, o que vocês têm ouvido sobre preconceito quanto a temas relacionados à saúde mental. Como que o pessoal está lidando com isso? Olha, Sari, de fato, ainda é um grande tabu. A gente sabe historicamente que falar sobre saúde mental gera preconceito, as pessoas não abrem espaço para falar a respeito desse tema. Eu ainda escuto frases de pessoas que me procuram para passar em consulta. Eu não procurei antes, Carol, porque eu achava, eu não sou louca, eu não sou maluca, eu não achava que eu precisava passar no psicólogo. Então, isso ainda faz parte da realidade das pessoas, achar que quem passa no psicólogo, quem vai no psiquiatra, é maluco, é doido. Ou então, aquelas famosas frases, não é? Quem tem depressão, é mimimi, é frescura, não é? Vai trabalhar, vai arrumar alguma coisa para fazer, ocupamento. Exato, vai lavar uma louça. Quanto que a gente não escuta isso? E são frases carregadas de preconceito e falta de informação a respeito desses transtornos em relação à saúde mental. Você tem tudo na vida, o que tá aí de frescura, né? Ouvi isso hoje, viu, Jonas? Você tem tudo isso ela tem tudo na vida, eu não entendo por que ela passa por isso. Então, é muito carregado de julgamento, né? O quanto que isso nos afasta do apoio profissional e do autocuidado diário, porque eu não abro espaço para essas questões, eu só sucateio, eu coloco para debaixo do tapete e vou seguindo a vida. Eu só vou para frente e não olho para o que está acontecendo. O que eu percebo em paralelo, né? Eu percebo nos últimos anos, e muito com o advento da pandemia, eu percebi que isso melhorou também um pouquinho percentualmente. Um pouco mais de abertura em relação ao falar sobre o adoecimento mental, a necessidade de terapia, as pessoas compartilharem mais algum problema relacionado
principalmente a transtorno de ansiedade, a depressão. As pessoas têm se permitido um pouco mais conversar sobre isso dentro das empresas. É lógico que esse preconceito que a gente está trazendo aqui, né, gente, é um preconceito que permeia a sociedade como um todo, e as organizações, elas são só uma amostra, né, são só ali umas pequenas micro sociedades, digamos assim, e são reflexo em maior ou menor medida do que a gente vê fora da empresa. Mas eu tenho percebido, assim, de uma forma geral, né, no meu ciclo de amizades e dentro da organização, uma abertura maior para falar dessas questões depois desse 1 ano e pouco de pandemia, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda, como a Carol falou, muito preconceito, muito mato alto para cortar em relação mato alto, eu adorei. Em relação aos benefícios, né, gente, do autocuidado, em relação aos benefícios de um processo terapêutico, mas eu acho que a gente caminhou um pouco, sabe, com a pandemia em relação ao mercado, porque as pessoas se esgotaram, né, e se depararam com um volume muito maior de adoecimento. Ô, Juliana, inclusive eu ia perguntar dentro disso para a Carolina e para o Pablo também, como falar desse assunto com quem tem resistência? Como é que vocês, por exemplo não, eu acredito que vocês vão conversar primeiro com os líderes, coordenadores, gerentes, para falar da importância do tema, porque podem ter analistas, assistentes que estão sofrendo e estão precisando de ajuda. Então, como é que faz para quebrar esse preconceito? Tratar o assunto de forma natural, Jonas, assim, eu sempre tendo a ir por essa linha. A gente tem muitas pessoas que nos procuram diretamente que não estão em posições de liderança, e aí é justamente onde eu fico com essa percepção, sabe, gente, de que alguma coisa mudou. E mudou, acho que por conta de um processo que a sociedade veio fazendo, né, de conscientização sobre a importância e tudo mais. E a gente tem percebido muitas pessoas procurando a gente para relatar, sabe, de uma maneira muito transparente, não estou bem, tô me sentindo angustiado, ou então, olha, eu vou precisar, de fato, ficar fora durante alguns dias, porque eu estou percebendo que eu ando num processo de desgaste emocional muito grande. A gente tem casos... Tem muito preconceito com quem diz isso, né? Tem muito preconceito em quem ouve, né, Sara? Assim, é isso mesmo, em relação a quem diz isso. É frescura, tá fazendo só pra não fazer, né? Não ir, não trabalhar. Exatamente, eu acho que o nosso papel, né, é tratar com naturalidade, com respeito, né, sempre, assim, legitimar o que a pessoa está trazendo, enfim, independente da gente, de repente, conhecer o contexto de vida daquela pessoa, entender que pode ter uma questão ali que não seja tão exatamente daquele jeito que ela está trazendo para a gente, mas a gente precisa legitimar e trabalhar com a liderança neste sentido, sabe, gente, de reforçar para os líderes, principalmente, que eles precisam acolher esse tipo de situação, né? Porque é no cuidado que a gente vai garantir, de fato, que as pessoas que trabalham com a gente estejam bem, né? E que elas façam um bom trabalho. Não tem outra fórmula, né? Agora, o que a gente vê é que, infelizmente, a maioria das empresas, dos empresários, não tem essa consciência, né? Então, e aí a gente não está falando de valores pessoais, porque eu posso tomar uma decisão de me relacionar com as pessoas simplesmente baseado no que eu acredito, né? Mas a gente sabe que no mundo corporativo, muitas das decisões que a gente toma não são baseadas nos nossos valores, elas são baseadas numa estratégia, né? E mesmo assim, mesmo falando de algo que é concreto, né, que é a estratégia e o plano de ação para atingir essa estratégia, a gente ainda vê muitos líderes que não entenderam, né, a importância do cuidado com as pessoas. E ele começa pela saúde física e emocional. Muitos líderes. Seria um excesso de foco pela meta? E não no como, né? Eu vou chegar lá, processo. Eu acho que ela vem ser um né, case Carol? ali naquele... Sim, na verdade, tantas considerações, porque a Ju trouxe tantas informações tão importantes e que realmente
vão ao encontro da necessidade de mudança. Quando a gente fala de lideranças, não existe, a gente não está falando de uma receita de bolo, uma fórmula mágica que vai mudar todo esse cenário. E aí, quando a gente aproxima as pessoas do tema, coloca em debate, traz a importância de tudo bem falar a respeito de saúde mental, da gente lidar com as questões emocionais, com essa carga emocional e mental também no trabalho, é o que vai mudar toda a nossa ideia de como lidar com tudo isso. A gente teve uma pesquisa recente da Vitude, que é uma empresa de psicologia, que mostrou que 47% das pessoas não se sentem à vontade para falar sobre saúde mental com RH, 45% não se sente à vontade para falar com as suas lideranças e 35% não se sente à vontade para falar entre os seus pares. Olha como isso é significativo. As pessoas não estão falando a respeito disso nos espaços de trabalho. E lembrar que as lideranças não têm bola de cristal. Então, eu imaginar o que o outro está passando também gera muita ansiedade. Então, traçar estratégias de comunicação, espaços de diálogo, é o que vai aproximar a pessoa a ter uma segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho para trazer esse assunto, né? Para que eu possa expor uma possível fragilidade que eu esteja passando naquele momento e tudo bem, né? Eu não corro riscos dentro do meu espaço de trabalho ao expor tudo isso, né? Então, as pessoas precisam, a gente precisa quebrar um pouco esse tabu, né? A gente fala que vai no dentista, fala que vai no médico, mas tem receio de falar que vai no psicólogo, né? Faz terapia. Gente, isso, eu quero dar um exemplo aqui, principalmente o sexo masculino, né? O sexo masculino tem complexo de superioridade total. Não precisa de psicólogo. Se vai no psicólogo, não tá bom. Eu até tive um outro encontro com a Carol, que eu usei uma analogia de um comercial que eu achei muito bacana. É o do comercial de carro, que é com a Paola, aquela cozinheira. Que eles falam, lugar de mulher é pilotando fogão. E ela fala, não, lugar de mulher é onde nós quisermos, onde queremos estar, onde podemos estar. E é esse ponto. Então, a mulher, ela se encaixa em todos os ciclos. Ela levanta a mãe e fala, vou no ginecologista, fui no ginecologista. Eu fui no dentista. Eu fui no psicólogo. Agora, o homem, não vou no médico. Para que médico? Não tenho tempo para isso. Exatamente. No máximo é preciso ir no médico, depois estava quase morrendo, né? E não é assim, né, gente? Temos que acho que quebrar um pouco desse paradigma, dessa barreira que o ser humano, masculino ou feminino, ele é uma máquina e precisa, quando falamos de uma máquina, a gente precisa cuidar de todos os pontos da mesma forma. Então, eu acho que esse é um ponto. Então, você tem uma liderança masculina, a mulher já fica meio assim, eu não sei se eu vou falar com o meu líder, como eu vou encarar que eu vou num psicólogo. Imagina um colega de trabalho do mesmo sexo masculino chegando no líder, olha, chefe, eu preciso ir num psicólogo que eu não estou bem. Então, são esses tipos de muros, esse muro de Berlim, essa muralha da China que tem que ser quebrada, até mesmo para isso ser tratado de uma forma normal e natural, como Pablo, um simples dentista. Isso começa na infância, né? Quando a gente vê as meninas, quando chegam chorando ou passou por alguma situação, os adultos acolhem, mas o que aconteceu? O que foi? Por que você está chorando? O que você está sentindo? E naquele momento se abre a possibilidade dela identificar o que ela está sentindo, dar nome para o que ela está sentindo, saber o que aconteceu. E os meninos não. Quanto que a gente escuta, vai resolver os seus problemas, volta lá. Engole o choro. Engole o choro. E aí, engole o choro é muito desesperador, né, cara? Tu quer chorar. É surreal. E tu apanha mais ainda. Meu Deus, cara. Um abraço pra minha mãe. Mano do céu. Filho, gente, já tá dando um suador aqui. Meu filho, quando ele começa a chorar, ele é um pouquinho ansioso, assim como eu, né? Eu tenho esse probleminha de ansiedade. Eu compro a coisa, eu cliquei lá, comprar, eu já tô entrando de novo para ver se já tá na transportadora. Olha o que sofrem os profissionais de comércio exterior. A turma da logística como um todo sofre. Né? Eu acabei de... Apareceu aqui, a sua compra foi confirmada? Avaliada como positiva pelo seu cartão. Eu já entro para ver, será que já estão entregando? Quando será que vão entregar? A gente tá muito imediatista, né? Mas sabe, Pablo, isso que você falou sobre a questão masculina, particularmente até para o pessoal que
que está nos escutando, às vezes a gente está seguindo uma pauta, mas chegam conclusões e coisas aqui que às vezes saem dela, mas que são muito lógicas. O mercado de comércio exterior, ele é dividido entre 53% de mulheres e 48% de homens. E nesse caso, os homens, eles têm muito mais cargos de liderança do que mulheres. A pesquisa um abraço mesmo para as meninas do Mulheres do Comex, que tem essa pesquisa, e esse ano, inclusive, vai sair uma nova. Mas olha como é impactante que o líder masculino não tenha resistência para receber esse tipo de situação. E a líder feminina entenda que o liderado masculino provavelmente não vai aparentar esse tipo de situação. Complicado. Que difícil isso. E a mulher consegue ser líder, tem que começar a competir com os homens e não pode demonstrar sentimento igual aos homens. Vai ferrar com todo mundo. E né, aí cara? a gente cai num outro problema, né, gente? Então, que a gente... É louco. Exatamente, a gente tem visto muitas mulheres em posição de liderança que justamente por essa cobrança em relação à igualdade, em relação ao gênero masculino. Comportamento, né? Exato, elas acabam se endurecendo, muitas vezes muito mais até do que homens, né? Então, esse é um problema que a gente vem encontrando nas organizações também. Porque quando a gente fala de liderança feminina, não necessariamente a gente está falando sobre homens e mulheres. Eu posso ter homens, né, que têm um estilo de liderança que carregam características que culturalmente a gente chama de características femininas. E isso vem sendo cada vez mais percebido nas empresas. Justamente por isso, porque por essa competição, por essas cadeiras, né, de liderança, muitas mulheres acabaram se endurecendo, né, e não se permitindo viver essa liderança feminina, né, que é uma liderança mais empática. Explorar, não é, as soft skills, não é? Ajuda. Exato. É diferente. É diferente, né? E o quanto que a pandemia trouxe um grande marco para a saúde mental, e hoje a gente também vê no mundo corporativo a importância e o peso do desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais para as lideranças e para todo o ambiente corporativo. Hoje, tão importante lá atrás, quanto era lá na Revolução Industrial, era importante a força física para o desenvolvimento do trabalho, social, econômico. Hoje, tão importante a gente desenvolver as habilidades socioemocionais no ambiente corporativo. Sem isso, não tem desenvolvimento, né? Então, acho que aos pouquinhos as organizações estão compreendendo a necessidade de integração, sim, de processos empáticos, né, de lideranças empáticas, lideranças positivas, onde a gente consegue trabalhar a comunicação não violenta. Claro, é um processo muitas vezes de formiguinha, né, Ju, que a gente acaba demorando para ver essa adaptação a esse novo modelo. A mudança de mentalidade, né, Carolina? Está acontecendo. Exato. Uma mudança de mentalidade completa. E quem não faz isso fica para trás. Vou falar para vocês que quem não se adapta a esse novo formato, a quem não vai lá desenvolver a sua inteligência emocional, aprender a reconhecer as suas emoções no momento que elas acontecem, porque se eu não reconheço que eu estou com raiva, que eu estou frustrado, porque o meu projeto não deu certo, ou porque eu tive um feedback negativo, enfim, meu comportamento, as escolhas, aquilo que eu vou fazer em seguida fica mergulhado nessa emoção. E eu vou me prejudicar, eu vou dar um tiro no meu pé. Vou espanar, né? Carol? Vou vai espanar, errar mais, exatamente. Né? Vai render menos. Exato. Então eu preciso aprender a olhar para o que eu estou sentindo, para que eu consiga elaborar e ir para um outro lugar. Eu conseguir me desenvolver, eu conseguir realmente ouvir a pessoa que está do meu lado, eu conseguir reestruturar demandas e não ficar se sobrecarregando e sobrecarregando a minha equipe, perdendo tempo. Hoje, cada vez mais a Ju também trouxe um ponto, eu acho que o Jonas perguntou sobre o foco muito na meta, né? No ponto final, na entrega. Isso é muito ao encontro dessa sociedade do cansaço que a gente ouve falar tanto, inclusive está saindo um documentário super bacana sobre a sociedade do cansaço na televisão essa semana, e que fala exatamente desses excessos, né? Dessa busca excessiva que adoece as pessoas, esse excesso de desempenho,
onde a gente de nunca perfeição, alcança. né, Carol? Perfeição, exato. O excesso de positividade, de perfeição, onde eu não paro para olhar o que eu estou construindo. Eu não consigo trazer minha atenção para as minhas conquistas de agora também. É sempre um padrão inalcançável. Nunca Eu chego amo no esse livro. sucesso, né? Eu quero ainda gravar um podcast só sobre esse livro, porque Ele é muito ele é bom. muito necessário e ele é muito bom. Mas eu vou... Desculpa interromper, mas é que eu adoro realmente esse livro. Imagina. Com certeza o pessoal está nos ouvindo aqui. Tem gente que está reconhecendo a importância disso, ou já reconhecia, tá levando isso mais em consideração. Por mais que a empresa não valorize, até eu já dei um exemplo antes de como isso já refletiu em mim. O Pablo mostrou que ele fica louco no celular quando faz uma nova compra. Que sintomas que a gente demonstra que a saúde mental pode estar se comprometendo? Que assim, que a gente consiga, um líder, olhar em seus colaboradores, ou olhar no colega, né? Por que não, né? Um tem que ajudar o outro nesse momento. Eu gostaria que vocês dessem exemplos mais comuns. Eu acho excelente. E antes de tudo, até pensando um pouquinho nessa sociedade que nos exige tanto, a gente parar para entender o que é natural, o que é esperado, né, do ser humano em relação a lidar com estresse, com ansiedade, com tristeza, e que todos esses sentimentos fazem parte da nossa existência, né, faz parte da nossa vida. E a gente precisa criar, assim, intolerância a essas sensações, o que não faz parte de muitas gerações, né? A gente criou uma intolerância muito grande a essas sensações, não é? E aí, aos pouquinhos, eu acho que eu tenho ali, eu mergulho facilmente em algum transtorno emocional, algum transtorno mental. E aí eu gosto muito de pensar em um lema de Cipat, Jonas, que acaba trazendo percepção individual, né? Autopercepção em relação aos riscos e possíveis sintomas relacionados ao adoecimento emocional. Que a gente, de tempos em tempos, parar, observar, para a gente poder agir. Então, eu paro e observo quais são os riscos ao meu redor. Será que eu estou sob estresse constante? Será que eu vivo doente? Será que eu vivo com insônia? Será que as minhas relações estão aí todas, né, atrapalhadas? Eu não consigo me relacionar bem, eu estou me isolando. Quais são os riscos que eu percebi ao meu redor? Ainda bem que eu tô fazendo terapia, porque senão eu ia estar preocupada depois dessa. Não, mas a gente vai falar de alguns sintomas específicos. E como que eu posso intervir, né? Onde eu busco ajuda? Qual que é o meu próximo passo para melhorar tudo isso? E a gente tem, né, aí os principais adoecimentos relacionados, sim, ao transtorno de ansiedade. Como vocês trouxeram no começo, o Brasil está liderando ali a posição de maiores diagnósticos de transtornos de ansiedade, então a gente precisa dar uma atenção em relação a isso, e isso é por vários motivos, mas a ansiedade ela faz parte da vida, ela é aquele estado vigilante que faz com que você responda a alguma situação, não é que necessite da tua atenção, que você vai procurar uma entrevista, você vai participar de uma entrevista de emprego, te deixa ali atento às perguntas, responsivo, mostra interesse, ou naquele encontro romântico, daquele friozinho na barriga. Agora, quando essa ansiedade traz prejuízos para o seu dia, né, traz prejuízos para a forma como você lida com tudo isso, ela está desequilibrada. Lá na entrevista de emprego, você fica com os pensamentos confusos, começa a suar muito, não consegue entender o que está sendo perguntado. Ou então, no encontro romântico, você já cancela antes que ele aconteça, porque você fica resgatando todas as experiências que deram erradas no passado, você não quer sofrer de novo. Então, isso está te impedindo de viver a vida. Então, são grandes sintomas que acabam mostrando que alguma coisa está errada. Então, a ansiedade, ela só vai ser normal quando ela tem uma causa aparente, quando ela dura pouco tempo e quando eu consigo controlar e superar ela. Agora, se ela se repete constantemente e traz alguns sintomas físicos, como tremores, palpitação, sensação de falta de ar, os batimentos cardíacos acelerados. Quem aqui nunca ouviu alguém que foi parar no pronto-socorro achando que estava infartando? E aí, na verdade, estava tendo uma crise de ansiedade. Não é? É muito mais comum do que a gente imagina. Então, são sintomas que eu não consigo controlar e perduram por muito tempo. Eu preciso, sim, procurar ajuda. Tão quanto é com o estresse. O funcionamento dele é um pouquinho diferente da ansiedade, mas a função para sobrevivência é a mesma, ele é importante sim na nossa vida. Só que o estresse, ele injeta ali alguns níveis de hormônios, né, libera ali alguns hormônios no nosso corpo, que faz com que eu reaja em situações de risco. Tá pegando fogo aqui na sala, ele dá aquela liberada de hormônios, que é o famoso cortisol e adrenalina, que faz com que eu saia da porta, pule a janela, apague o fogo,
Agora, se eu sou constantemente estimulada por isso, eu vou acabar lidando com sintomas físicos. Ah, Carol, mas não é sempre que eu estou com uma situação de risco como essa. Mas em trabalho também, frequentemente a gente recebe ali uma demanda de última hora, é o que faz, o estresse faz com que a gente responda rapidamente, tenha que entregar no comércio exterior, 5h30 da tarde, vem o cliente assim, eu tenho um embarque urgente. Na Alemanha, já é quase meia-noite na Alemanha, os caras querem que a gente dê jeito. Ah, cara, azia, meu Deus. Azia toca. Nossa, azia olha toca. Só. Judiação. Então é muito presente e a gente precisa ficar atento aos sinais. Como que o estresse comunica com você, Jonas? O Jonas já trouxe aí da azia. Quais são os primeiros sinais, não é? A azia é uma delas, né, Jonas? Exato, deixa eu pegar aqui meu checklist aqui. Azia, manifestação de herpes, a palpitação só de um olho, né? Fica aquele olho assim tremendo assim, né? Sim. Meu Deus, eu já tive isso. O tremor do olho é muito comum. Tremor do olho, Mas isso. é importante a gente lembrar que pode estar relacionado com outros problemas de saúde também, o tremor do olho. Então, se você sentir isso de forma constante, procura sim um médico para saber o que está acontecendo, Jonas. Tudo que a gente está falando aqui, tá, querida ouvinte, vá procurar um médico especialista, tá? Não, a gente não vai resolver seus problemas aqui, não. Isso, o Jonas, inclusive, já endereçou os devidos profissionais da área da saúde, né, Jonas? Cada um desses sintomas que você apresenta aí ao longo desses anos todos. E temos muitos outros. Eu já estou até vendo aqui o pessoal, o Pablo está indo para o hospital com sintomas de infarto. Não, alguém dá uma olhada, ver como está a compra dele, posso estar. Já chegou no correio. Que ele melhora, alguém vê o status da compra dele. Pois olha só, quantos sintomas podem surgir, né, Jonas? Os problemas gastrointestinais são muito relacionados a excesso de estresse e ansiedade, né? Alergia, tontura, doenças de pele, imunidade baixa. Imunidade baixa, tive bastante também. Muito, e aí é uma porta de entrada para muitos outros adoecimentos, né? Minha imunidade cai e aí facilmente eu adoeço. O bruxismo é muito relacionado ao excesso de estresse também, que é aquela pressão que a gente coloca nessa articulação da mandíbula, né? A articulação temporomandibular. Vou dormir, pressiono a boca, pressiono o maxilar, e eu tenho vários outros problemas, que é o desgaste dos dentes, a retração de gengiva, dor de ouvido, dor de cabeça. Olha quanta coisa que acaba surgindo a partir do bruxismo. Não, e tu dormir do lado de alguém que tem bruxismo é assustador. Fica aquele range. É muito. Dá muito medo no escuro tu ouvir aquilo. Nossa, cara. Eu sei que o assunto é sério, mas é muito assustador, cara. Nossa senhora. E temos outros sinais também, né? Queda de cabelo. Às vezes a gente cria um estereótipo também, né? Ainda bem que eu não tô careca com a entrada, mas eu tive por um tempo também. E ele vai muito ao encontro de fases, né? Às vezes uma fase mais estressor, com fator estressor mais intenso, naquele momento a gente tem esses sintomas mais acentuados de fato. E muitas vezes a gente cria um estereótipo, né, Ju, da pessoa que é estressada, é ansiosa, que está agitada, está nervosa, estraveja a todo momento. E muitas vezes aquela pessoa que está ali fadigada, com falta de energia, triste, cansada, está lidando quietinha, né, Carol? Quietinha, está isolada. Embotada, enfim, a gente vê os dois tipos de comportamento. Na verdade, não existe um padrão, né? Acho que a grande aprendizagem é nessa linha, né? O grande aprendizado, perdão, é nessa linha. Que, às vezes, a gente forma algumas imagens, cria os estereótipos e de fato, acredita neles. E não. Né? A gente, na vida, né, e nos ambientes organizacionais, aí, como uma amostra do que a gente encontra, você tem pessoas que têm todos os estilos, né, possíveis e imagináveis sofrendo, né, muitas vezes sofrendo. E aí é justamente em relação aos mais quietinhos, né, Carol, que a gente precisa colocar uma luz maior, né, porque eles não estão contando ali, eles não estão trazendo informação. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você tem alguém muito extrovertido, que parece que está sempre bem, e aquela pessoa não está bem. Nossa. Está lidando ali com um processo de depressão muitas vezes. Exato, que chega em casa e desaba. Né? Então, sempre muito individual, né, Sari? Cada pessoa vai apresentar uma reação, não é?
Mas Exato, o Jonas exato. tinha perguntado como que talvez, né, a liderança possa prestar atenção para oferecer apoio dentro desse cenário, né? Como a gente falou, não existe muito uma receita de bolo, mas existem sim alguns sinais de alerta que podem chamar a nossa atenção e convocar aquela pessoa para uma conversa, falar, como vai você? Posso te ajudar? Quer conversar? Então, quando a gente vê uma pessoa ali com problemas para se concentrar constantemente, ou então está sempre irritada, lidando com um nível de irritabilidade muito grande, reclamações constantes, não é? Reclama de dores a todo momento, está com desempenho reduzido, ou então a gente percebeu que ela está valorizando o volume de trabalho excessivo, não é? Tudo bem, a gente acaba lidando, principalmente dentro desse contexto do comércio exterior que vocês trouxeram, de um volume muito grande de trabalho, mas a gente não desconecta a momento algum dele. Estou sempre valorizando o excesso desse trabalho. Isso pode ser um grande indicador do burnout. Não é da gente não conseguir desligar desse volume de trabalho. Eu tenho que estar conectado a todo momento. Aí o Pablo trouxe o exemplo dele de do domingo, não vou olhar para esse e-mail, foi um grande exercício que ele fez. Caroline, aproveitando isso que você falou, eu quero falar uma coisa para você do comércio exterior, que fica no LinkedIn postando foto de estar trabalhando até tarde e acha que isso é bonito e que isso faz você um bom profissional, tu tá fazendo um desfavor para nossa área. Não é porque a gente tem problema de fuso horário, tu tem que trabalhar 20 horas por dia, campeão. Tu tem que dar bom exemplo, cara. Não é. Se tu trabalha 20 horas por dia, você não é eficiente. Provavelmente tu é um bagunçado. Exato. E muito mais no home office, onde as pessoas elas estão mais tempo em casa, é mais fácil o acesso ao computador e elas têm menos tempo de ter seus momentos de não estou trabalhando, não trabalho. A gente não é uma máquina. Não, e o exemplo que dá, se tipo um líder posta isso, e aí fica lá vendo o funcionário desse líder olhando, eu tenho que trabalhar então esse mesmo horário. Tipo, fica daquelas indiretas, né, que dá um ranço. Tá batendo azia aqui, eu vou parar. Jonas. Eu vou parar. Não era indireta pra ti, não. Mas, Jonas, foi fantástico isso. Não, mas é que eu vejo no LinkedIn a galera fazer isso. Cara... Que desfavor. Gente, isso. E uma pergunta daí, fazendo inclusive conexão a isso, eu queria entender um pouquinho de como, porque a gente tá falando de líder e a gente tá falando do pessoal que tá ali na equipe, né? Ambos têm características diferentes nesse estresse, mas convivem em si com esse alto volume de demanda, seja como líder, seja como equipe. Como que eu lido com essas emoções? Porque, eu identifiquei, eu já percebi que meu olho não para de piscar, que meu cabelo tá caindo, que estou com azia, que meus dentes só tua Tita Rosa que tá cabelo caindo aí nessa. Ou você tá pintando esse cabelo de rosa, gente, isso também é um sintoma, tá? Ou você tá nesse nível, como que eu lido se meu líder não sabe lidar com isso? Ou como que eu lido se eu sou um líder e sei que a minha equipe não está preparada para lidar com isso? Eu, pessoa, como lidar com essa situação? Eu acho que o primeiro caminho, Sari, é a gente lembrar que responsabilidade é o oposto de compulsão e vício. Né? Então, a partir do momento que a gente integra essa percepção, fica muito mais fácil a gente se organizar. Eu já tiro um grande peso das minhas costas de autocobrança em relação a dar conta de tudo a todo momento e de uma forma perfeita. Eu abro espaço para pensar em algumas soluções. E talvez funcione para uns, aí outras soluções vão funcionar para outros, e aí a gente acaba promovendo um caminho de autoconhecimento e descobrir quais são as melhores estratégias. Primeira delas, a gente lembrar, é importante a gente pedir ajuda sim nesse processo de trabalho, né? A gente lembrar que a sobrecarga, né, eu lidar com essa sobrecarga excessiva de trabalho não é normal, é importante a gente redistribuir tarefas, a gente reestruturar os fluxos para que as pessoas consigam ter uma organização de tempo, de fato, né, e de entrega. Então, como o Jonas falou, se eu estou trabalhando 20 horas por dia, alguma coisa está errada, né, alguma coisa está ali sobrecarregada. E eu sei que muitas vezes a gente vai encontrar os desafios de meu chefe não entende, ou então não é possível nesse momento eu contratar outras pessoas, ou como que eu vou lidar com os diferentes obstáculos que eu vou encontrar.
E aí eu dou um passinho para trás e paro para perceber, então, qual que é o meu primeiro passo possível para lidar com tudo isso e buscar esse reequilíbrio emocional. Claro que temos aí A Ju, ela deu uma concordada tão grande quando você falou nessa de não trabalhar 20 horas, que a cabeça dela foi lá embaixo e voltou concordando. E voltou. Acho que tem um ponto, né? Tendo só um comentário em relação a essa minha concordância, né, Sari? Quando a gente fala da competência de inteligência emocional, que é uma competência que a gente fala muito nas organizações hoje como sendo um soft skill fundamental para o desenvolvimento profissional, a gente geralmente não fala dessa inteligência para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Quando as pessoas falam de inteligência emocional, muito vem em relação a como é que eu faço gestão de conflitos, qual é a minha postura em relação aos desafios, enfim, se remete muito a um equilíbrio no ambiente de trabalho, né, um equilíbrio emocional no ambiente de trabalho. Mas as pessoas esquecem que muito da inteligência emocional está na forma com que eu equilibro essas dimensões da minha vida e que me trazem o equilíbrio necessário para que eu esteja equilibrado no meu ambiente de trabalho. Então, o saber a hora de parar, o autoconhecimento, esse respeito, essa organização da sua vida de uma forma global é a parte mais importante do que a gente chama de inteligência emocional como competência dentro das organizações, né? E acho que o saber falar, né, Sara, se perguntou como é que fala, né? Se o meu gestor é um gestor que não, enfim, não sinto que ele está preparado para conversar comigo sobre questões relacionadas à saúde emocional, se eu estou doente, se eu estou com problema, acho que tem algumas formas, né, de eu fazer isso. De repente, adaptar o meu discurso, a Carol trouxe um pouquinho na fala, talvez tenha uma relação com sobrecarga de trabalho, talvez se eu conversar com ele por essa agenda, eu consiga endereçar alguns pontos, né? Olhar ao redor, poxa vida, minha área de RH, tem alguém na minha área de RH que pode ser essa ponte para mim, junto com o meu gestor? Muitas vezes não tem, né? A gente sabe que não tem. Tem empresas que não têm uma área de RH com foco em desenvolvimento humano. Depende muito da estrutura, tá? Se eu não tiver ninguém na área de RH, poxa vida, será que eu tenho um colega que pode me ajudar a estruturar essa conversa? E tem situações que a gente sabe que, de fato, não vai ter ninguém, né, gente, ali naquele ambiente corporativo que vai poder endereçar. E aí é aquilo, é procurar ajuda especializada. Muitas vezes, né, Carol, esse é o dia a dia dela, a gente vê muitos afastamentos do trabalho, e tem vezes que de fato é o que precisa acontecer, enfim, e tudo bem, né? Eu acho que, né, Carol, esse parar para se cuidar, ele é fundamental para que você tenha a chance, né, de não ter um problema pior de saúde. Uma coisa que eu queria fazer um gancho, inclusive, porque o Pablo normalmente é a pessoa que conecta com as empresas que muitas vezes não têm esse viés, não tem esse pensamento. O que tu costuma abordar, Pablo, para que se desperte esse interesse, essa necessidade em cuidar desse tema? Vou dar até um exemplo que eu passei, tá? Foi uma coisa que com minha equipe, e você tá com a sua equipe, eu acho que nada mais sensato nesse momento do que você conhecer a sua equipe. Você tem que estar com a sua equipe. Você tem que ser os olhos da sua equipe. Então, eu tenho aqui as minhas meninas. Gente, às vezes trabalhar um período até mais tarde, você vai ter um período do seu mês ou ali um período do seu ano que é um pouco mais complexo, você vai ter que ficar até mais tarde, isso vai acontecer, isso faz parte do trabalho. Mas você tem que ter esse gap de até onde está fazendo bem para Sari. Então, eu tenho uma assistente que eu comecei a conversar todo dia pelo WhatsApp, puxo uma reunião de vídeo, eu já comecei a ver que o semblante já não era mais o mesmo, as respostas já estavam começando a vir diferente. Falei, peraí, o que está acontecendo? Eu estou com uma demanda aqui de trabalho assim, 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 então vamos fazer o seguinte, eu quero que você vá no máximo até às 7 horas, não passe das 7 horas. Quer esticar um pouquinho o seu horário, ok, mas deu 7 horas, não trabalhe mais.
não quero saber de vir e-mail seu no final de semana, porque até tudo que é demais não faz bem. Tudo que é demais, ele vai te levar para um ponto que vai ser uma hora que o prazer deixa de ser prazer. Então, comecei a ajustar essas coisinhas. Poxa, olha, vem aqui no escritório, o dia que você vier para o escritório, nós vamos sair para almoçar todo mundo junto. Hora de almoço, ninguém vai falar sobre trabalho. Vamos dar risada, vamos contar piada. Proibido Nossa, isso falar é muito sobre importante. trabalho. Nossa, isso é... Porque essa é uma hora que você tem como descompressão. E o que eu tenho uma outra coisa, um determinado dia, olha como é engraçado a vida. Eu coloco tudo acontece porque tem que acontecer. Nada é por acaso nessa vida. Eu estava num cliente, fazendo uma reunião presencial. Já eram 3:30 da tarde, saí do cliente, fui chamar um aplicativo, acabou minha bateria. Falei, eu vou ter que ir pro taxão, né? Vou aqui pro táxi, vou de táxi. Indo no táxi, eu falei, senhor, desculpa, eu vou almoçar aqui coisa rápida, o senhor não se incomoda? Ele olhou para mim e começou a rir, um senhor mesmo, ele falou, olha, eu não me incomodo, quem deveria se incomodar é você. O seu horário de almoço deveria ser a hora mais cara do seu dia. Caramba. É a sua hora, é o seu momento. Ele falou, e começamos a conversar, ele falou, olha, antes de ser taxista, eu já tenho uma certa idade, fui contador, eu tinha meu horário era das 8 às 18, fazia meu horário de almoço do meio-dia às 13, e eu posso falar para você, menino, eu saía do trabalho às 18, ninguém morria, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada, e ninguém morria, eu chegava no outro dia e ia resolver os problemas, e trabalhava normal. Vocês dessa nova geração estão entrando numa rotina tão maluca de não ter tempo nem para vocês, que uma hora vocês vão ser engolidos por isso. Dito e feito tudo que ele falou. Então, assim, eu vou almoçar com o meu pessoal, com quem quer que seja. Eu não vamos falar de trabalho. Vai contar piada, todo mundo ficar mudo na mesa, não importa. Mas não vamos falar de trabalho. É uma hora que você tem como descompressão. Então, aí vem um outro ponto que até eu preciso me policiar. Home office, eu sou a pessoa que não sei fazer o horário certo. Eu almoço na frente do computador. Até 16 horas, se eu estou no escritório, eu paro. Se eu estou no home office, eu vou parar só às 9 da noite, porque você está embalado. E é engraçado, no escritório, se eu paro às 18, ninguém morre. Por que na minha casa eu não posso fazer horário de almoço? Por que na minha casa eu não posso começar depois, a partir das 8? Por que eu não posso parar às 18? Então, acho que às vezes nossa cabeça vai acabar nos condicionando a coisinhas que você vai perdendo um pouco daquela regra da situação e você entra nessa bola de neve que esse taxista falou. E você acaba sendo engolido por isso. Você não consegue sair, né? Você não consegue ver como é fora daquilo, né? Você não consegue colocar o narizinho para fora para respirar, né? E aí eu estava falando no ponto anterior, meu filho é tão ansioso quanto eu. E tem uma coisa, quando ele começa a chorar, ele fica muito nervoso. Ele confere contigo no celular onde é que tá a entrega também, Dudu? Quase isso, Jonas, quase isso. Ele tá na fase do Pokémon, aí ele fica pra mim, papai, Nossa. Você vai trazer pica-bolas? Papai, você vai trazer pica-bolas? O dia inteiro, se eu falo que eu vou levar... Tô nervoso, tô ansioso, preciso de pica-bolas pra relaxar. O exercício que eu faço com ele é o seguinte, ele começa a ficar nervoso, quer pedir as coisas, eu falo, para, respira, vamos relaxar, vamos acalmar. A gente só vai conversar quando você acalmar. Se você não acalmar, a gente não vai nem ter possibilidade de conversar, eu não vou conseguir te explicar o porquê eu tô falando não, eu não vou conseguir te explicar o porquê eu estou falando sim. Então, primeiro você vai se acalmar, não é esse lance de engole o choro, se acalma, respira e vamos tentar explicar tudo o que está acontecendo. Eu acho que isso nós temos que trazer sempre até para o nosso momento de trabalho, gente, porque senão vamos ser engolidos pela avalanche. Muito bom. E eu queria acrescentar uma coisa, como o Pablo muito bem disse, de vez em quando, especialmente no comércio exterior, tem dias que a gente vai ter que dar uma esticada no horário para resolver uma treta que deu, que não falta treta no comércio exterior. Mas agora, se você está numa empresa que se tornou normal trabalhar todo dia até as 8 da noite, 9, lembre-se da lei de Parkinson, vou até ler aqui para não falar besteira. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização.
Quanto mais, né? Essa parte, pra mim, isso aqui é um mantra. Porque assim, se você se acostumar a trabalhar 12 horas por dia, tu vai deixar de ser tão eficiente. Porque dá pra fazer muita coisa em menos tempo, cara. É só uma questão de você criar a regrinha, respeitar a tua hora de almoço, respeitar a hora de ir embora. E aí que realmente o home office é traiçoeiro. E aí já vamos então para a última pergunta, que eu já quero fazer agora uma consultoria aqui com os profissionais. Dicas simples para ajudar no cotidiano da saúde mental que nós colocamos aqui. Aí eu pergunto, jogar videogame ajuda? Por favor, digam que sim. Carol, disse eu tenho não, 2. Carol. Eu tenho 2. Gente. Eu espero que sim, eu confesso que eu também gosto. Então fechou. Eu também gosto. Fechou. Nossa, pessoas maravilhosas. Mas aí a gente fica mais vidrado, né, Carol? Assim, eu tenho um problema sério com o videogame. Quando eu começo... agora chega aquela hora do podcast que o meu relax, ele tá aqui na minha volta. Daqui um pouco vai... Que nem tava na volta do Jonas. Tem uma hora, na hora de jogar videogame, principalmente antes de dormir, que depois eu começo a sonhar com as barrinhas de vida terminando. Uau. Nossa, não, eu não chego a isso. Sério com isso. Vamos começar as interpretações do sonho. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, Sari. Fofos. Tem mais passando. Animais de estimação são ótimos recursos, não é? Os nossos pets. Qual é o meu nível de estresse? 4 gatos. Sensacional. É um super indicador. Já me deu aí dica por onde começar. O videogame, antes de dormir, já ali logo antes de dormir, já não é igual. É qualquer eletrônico, celular. Pode parecer aquele conselho da tia antiga, mas ficar não é, Carol, da tia-avó. Da tia-avó, não mexe na televisão, no computador, no celular antes de dormir. Mas é porque isso realmente gera um impacto na qualidade do nosso sono. E não é só por conta daquela luzinha que é emitida por esses eletrônicos, porque hoje a gente tem, inclusive, um recurso que muda, aquela luz azul, não é? Que a gente acaba tendo uma outra projeção. Mas esse estímulo, a gente já tem estudos que mostram o impacto na qualidade do nosso sono REM, que é a principal fase do nosso sono, e também na nossa capacidade de produção no dia seguinte. Então, diminuir o acesso a celular, computador e televisão, videogame, consequentemente, antes de dormir, pode ajudar. Joga o videogame um pouquinho bem antes, né? De deitar, para você relaxar. Bem antes, viu, Jonas? Vou levar em consideração. Eu normalmente jogo depois do almoço ali, dou uma jogadinha, e pra jogar mais, assim, aí eu deixo pro final de semana mesmo, porque eu já notei isso em mim também, que, tipo, dependendo do jogo, a gente fica... muito louco, muito tiro, muita explosão. Cara, tu não dorme depois, né? Tu quer continuar jogando, na verdade. Hiperestimulado. Tem uma das coisas que eu gosto, que eu quero perguntar. Me enrolei. Tem umas coisas que eu quero perguntar, pessoal, que eu fiquei muito feliz que, na verdade, minha psicóloga falou isso na última vez que a gente teve a terapia. Que ela me falou pra comer chocolate. E eu falei, não, você tá falando sério? Ela, sim, eu preciso que você consuma chocolate, além das coisas que você consome referente à medicação, porque, gente, eu tenho que ficar dopadinha pra ficar calminha, tá? Chocolate com remédio, é isso? Ao invés de nozes, é remédio. Eu falei, o meu é aquele mais leve ainda, fluoxetina, gente. Sou bem aberta com essas coisas. E aí eu consumo chocolate com orientação médica. Eu fiquei tão feliz, gente. É real isso. Não, Me passa é real. Contato, por favor. E eu já vou pegar gancho, que a Sari falou do consumo de medicamento ali, e muitas vezes se faz necessário, sim, Sari, tudo bem dentro de um acompanhamento médico, né? A gente também ter esse recurso, né? Exato. Então, você falar a respeito disso também desmistifica muito. As pessoas, eu não vou tomar remédio, não é importante a gente lembrar que às vezes se faz necessário, sim. Companheiro, vocês não estão entendendo. E também as outras estratégias. O chocolatinho, a gente sabe que tem aí uma função de estimular os nossos neurotransmissores, ali também ajuda um pouco na serotonina, né, naquela sensação de bem-estar e do prazer de comer ali um docinho. Então, meu Deus, dentro videogame e chocolate de cuidado, junto. Ai, bom demais. Mas calma, Jonas, não vai me interpretar mal. Vai pegar aquela barra gigante. Vou fazer o videogame de um lado, o chocolate do outro. A gente já sabe como vai ser a próxima reunião de equipe, tá, gente? Aquela coquinha do lado, milk meu do outro, Deus videogame na mão. Poxa. Nossa.
Não, a ideia é o equilíbrio. Aquela bomba de açúcar. O chocolatinho, ele ajuda sim. Só faltou a plaquinha na nuca, não perturbe. Não perturbe. Mas o excesso de chocolate pode ser um tiro no pé também, gente. Porque quando a gente... É o oposto. Quando a gente lida com níveis de ansiedade muito elevados, estresse, o consumo excessivo de açúcar, né? Alimentos gordurosos, açúcar, estimulantes, né? Cafeína, refrigerantes, álcool, cigarro, tudo isso acaba alimentando ainda mais esses níveis de ansiedade. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, sim, e buscar sempre o equilíbrio. Se vai comer o chocolatinho, deixa para comer durante o dia, não evita comer durante a noite, assim, porque às vezes pode afastar o sono também. O açúcar é um estimulante. Se você tem problemas para dormir, tem que melhorar o horário para consumir chocolate. O café também é um grande vilão, né, Carol? E tem muita relação em relação às recomendações que você trouxe em relação ao chocolate, né, cara? Exatamente. Porque café, eu adoro café. E eu já duras penas que se eu tomar café depois das 5 da tarde, como dizia minha tia-avó, né, que já disse algumas coisas aqui nesse podcast pra gente, eu não durmo. O pessoal romantiza o café, né? Ai, vamos tomar café. Eu não consigo fazer nada, vou tomar um café. Não tô conseguindo pensar, vou tomar um café. Café. Não dá, gente. Eu não tomo café. Eu acho muito da hora isso, gente. Eu não tomo café. Parabéns, Sari. Eu adoro esportes. Isso é legal. Se eu corro depois das 9 da noite, eu não consigo dormir. Olha aqui, a minha endorfina, ela chega num nível que eu fico muito, muito acelerado. Eu acho que deve ser o mesmo efeito do café. Então, da 9 da noite, Carol, eu evito sair para correr, fazer qualquer coisa, porque eu tenho certeza que eu não vou dormir. Essa é uma orientação, a gente tentar praticar exercícios físicos durante o dia. Claro que, se eu não tenho, e aí vai da autopercepção de cada um também, se eu não tenho outro horário que não da noite, ainda assim é indicado que você se exercite à noite, né? Ou tenta descobrir algum exercício que não te estimule tanto. A natação, por exemplo, para quem vai se exercitar à noite, é um ótimo recurso, porque ao mesmo tempo que você se movimenta, trabalha o teu corpo, traz essa capacidade de relaxamento, né? De você diminuir os níveis de estresse, porque você está ali flutuando, isso realmente ajuda no controle em relação ao nosso estresse. Então, já é uma opção para ajudar a substituir a corrida ou qualquer outro exercício. Mas, se mesmo assim você não pode fazer a natação, não tem outro horário para fazer, vai tentando modular, diminuir um pouco o ritmo, mas não deixe de se movimentar, porque o exercício físico, ele é um dos maiores aliados que a gente tem para alívio de estresse e ansiedade. Talvez você vá dormir um pouquinho mais tarde, mas você vai sentir um impacto melhor na qualidade do seu sono e ter outros benefícios para a sua saúde. Mas tentar, assim, levar para o dia. Eu tive isso recentemente, até por causa do podcast. Eu parei um tempo de praticar esportes de noite, que é o horário que eu faço. Eu faço à noite porque eu não consigo render nos esportes de manhã, mas à noite eu consigo dormir de boa e tudo mais, então para mim funciona. Isso é uma coisa pessoal, né? Vai de cada um. E aí eu fiquei um tempo sem praticar esporte por causa do podcast, que a gente grava muito à noite. E, nossa, agora que eu voltei, como tá fazendo bem na minha vida? Eu já tô dormindo melhor, parece que o dia tá rendendo melhor. Faz toda uma diferença, sabe? O esporte, cara, já é esporte, né, cara? Já vai fazer bem pra tua saúde física, mas faz toda a diferença na saúde mental, né? Muito, Jonas. Inclusive, hoje a gente tem cada vez mais estudos trazendo a relação da importância do exercício físico para a saúde mental e, inclusive, é colocado como estratégia não só na prevenção de transtornos e doenças, mas no tratamento. E quem tem algum transtorno, com algum diagnóstico em saúde mental, o médico, o psicólogo está lá incentivando e falando, você tem que se movimentar para melhorar, você tem que se movimentar para traçar um plano de cuidado. Então, a gente tem que ter essa realidade. Sim. Em geral, quando você está numa situação em que você precisa de ajuda medicamentosa, enfim, para lidar com as questões de saúde mental, você vai no psiquiatra, o que ele vai falar para você além da medicação, que vai ser adequada para cada caso, terapia e exercício físico, né, Carol? Assim, são duas coisas que todos os profissionais da área da saúde mental vão sempre recomendar. Exatamente.
E se alguém É uma receita bem importante. E se alguém estiver pensando, mas eu não tenho vontade, Carol, Ju, não tenho ânimo, não sei por onde começar, fica tranquilo. É um passo de cada vez, não tenta incluir uma rotina perfeita ali que a gente vê nas redes sociais, que as pessoas acordam 5 horas da manhã, correm seus 10 quilômetros, meditam por 1 hora. Pare de seguir o empresário. Que ódio dessa gente. De palco. Empreendedor de palco, coach quântico. Essa turma do sucesso. Meu microfone. Parem de achar que vocês vão fazer yoga às 6 da manhã, às 7 horas vocês vão fazer tai chi, às 8 horas vocês vão no salão fazer limpeza, às 9 horas você vai ter uma reunião, vai fechar negócios. Eu surto com isso. Desculpa, gente. Não, mas gera muita ansiedade do isso. 8 horas da manhã. Isso, o Leandro, que tá na nossa voz aqui do além, nós temos o Leandro na voz do além também. O pessoal, o coach quântico às 5 da manhã. Para. Apenas para de acordar às 5 da manhã pra fazer caminhada. Para. Eu nem arrumo a cama pra começar meu dia. Tô nem aí pra cama. Mentira, eu arrumo porque meu amorzinho gosta, mas se dependesse de mim, eu não arrumava. Né, Jonas? Você vai dormir de novo. Exatamente. Poxa, não é? Vamos otimizar o dia. Né? Juliana, eu lembrei da minha mãe agora. Essa era a resposta que eu dava pra ela. Mas pra que, mãe? Eu vou dormir de novo. Aí a Cinta cantava, né? Tô ligado, minha mãe também. Não, aí ela respondia. Aí a gente aprendeu, engole o choro, né? Aí ela respondia, então tá bom, eu não vou passar do almoço porque você vai jantar. Puta, né? Mães são isso aí. É ela. Gostei. Mães, não é? Mas eu achei ótimo esse comentário, porque isso traz o nosso olhar para a nossa necessidade, para a nossa autopercepção, para a nossa caminhada individual também. Ou seja, a régua comparativa que a gente usa, principalmente nas redes sociais, a gente tem que jogar fora, né? Para olhar qual que é a sua necessidade, qual que é o seu primeiro passo possível em relação a alguma ação intencional de bem-estar. Se superar, né, Carolina? Não tentar superar os outros, é se superar, né? Exatamente. Com autonomia e de forma responsável, né? Não tentando encaixar coisas forçadas de um estilo de vida que muitas vezes não faz sentido para você. Então, tudo bem você parar e se olhar e prestar atenção. Qual é o próximo passo pra minha saúde? A turma do banho gelado? Meu Deus do céu, cara. Pra quê, cara? Vai gripar ainda. Ai, cara. Vai ficar igual a minha voz. Ou então, né, Jonas, enquanto vocês estiverem dormindo, eu estarei correndo atrás dos meus sonhos. Ai, Deus. Gente, que sofrimento que isso da gera. meia-noite às 7. Isso. Eu não posso nem dormir mais. Que sofrimento. A gente não trabalha enquanto eles dormem, tem um AVC. Exato. É outra coisa que a gente romantiza, além do café. A insônia. Não preciso dormir. Com poucas horas de sono, minha vida é um sucesso. Isso gera tantos problemas para nossa saúde, não é? Eu vi um post de uma galera reunida num senhor jardim, todo mundo feliz, sabe? Aqueles quadros de Adão e Eva. E o comentário embaixo era: o mundo seria assim se as pessoas acordassem depois das 10 da manhã. Exatamente, concordo plenamente. Eu acho, inclusive, Pablo, que isso pode encerrar nosso podcast, que eu espero que as pessoas entendam que acordar cedo não vai ser bom. Não, mentira. Não, Sara, tu abusa. Tu pode acordar mais cedo. Eu não abuso. Não, tu abusava assim porque aí tu tava 9 da noite querendo falar comigo sobre trabalho. Aí não. Aí, 9 da noite? Meio termo. Não, meio termo. Aí... Olha o Jonas te colocando limites, Sari. Eu tenho que colocar limites? Biológico. Eu vou... É isso mesmo. Não quero saber o teu horário biológico. Eu vou contar uma coisa. E você, eu briguei com... Você... Não, você não me vem não, que eu vou contar essa história agora. Eu briguei com a Sari e com o nosso outro sócio, Nicolas, porque tava 9 da noite os dois falando de trabalho, a loucura no nosso grupo de WhatsApp privado. Tive que brigar com os dois. Saí do grupo e falei, me adicione só amanhã. Saiu do grupo de trabalho. Saí. Do grupo dos sócios. Jonas, quando for assim, agora você tem ao seu favor o conceito da comunicação assíncrona. Você visualiza ou não, naquele momento, se está fora do horário que você entende que é adequado e responde no horário em que você entende que é adequado. Responde depois, não enche o saco. E aí, se alguém falar, mas por que... E não pode pedir desculpa, porque se você pedir desculpa por ter respondido no horário que é adequado, você está reforçando
A gente tem essa mania, né, de pedir desculpa, desculpa pela demora. Não, né, eu não respondi, porque eu não podia responder, né, porque não era adequado naquele horário. Sim. Vou deixar um Mas pouco de interação eu concordo aqui com pra a Juliana, você. só que sabe qual que é o Ouvinte problema? Sabe? Agora é meu momento de desabafar. Não. Sabe qual que é o problema, momento, Juliana? Agora você vai... É que precisa se eu não colocar engajamento. limites, se eu não colocar limites nesses dois, os dois vão ter AVC, eu vou ficar sozinho nessa empresa. Eles não têm limite. Quando você acordar tem 200 mensagens, né, Jonas? Aí você surta só com a quantidade. Já deu o teu momento de terapia, Jonas? Posso falar? Pode, eu tô bem agora. Ai, muito bom. Você, ouvinte, que tá aqui e quer engajar, conta pra gente. Você tem um horário biológico noturno ou é de manhã cedo igual o Jonas? Diurno, tu quer Porque dizer. não é possível que eu seja uma pessoa tão ruim a ponto de ser o único ser humano, eu e o Nicolas, né, o nosso outro sócio, a ter horário biológico criativo às 9 horas da noite. Vai, gente. E aí, pessoal, curtiram o tema? Vocês acham que vale uma parte 2? A ideia que nós falamos da gente fazer sobre a sociedade do cansaço livre. É uma boa ideia? Comenta com a gente. Lembra que a Kestra e a InvoiceCast vão conversar mensalmente sobre inovação, tecnologia no comércio exterior e, como a gente falou no início, esse assunto ainda é muito inovador, por isso ele é necessário. Participe dessa conversa nas nossas redes sociais e conecte-se também nas redes sociais da Kestra. Acompanhe todo o conteúdo que estão desenvolvendo com a gente e os outros conteúdos da parte. Temos o nosso grupo do Telegram para todos os profissionais de logística e comércio exterior trocar ideias sobre a nossa área, vagas de emprego, mandar foto de bichinho, dar um pouco de risada para dar aquela desafogada no dia que está complicado. A entrada no grupo é liberada, ela tá tanto no nosso site quanto no link das nossas redes sociais. Então é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente.